Oi, na aula de hoje a gente vai aprender a fazer uma paisagem completa usando algumas das técnicas que a gente já aprendeu anteriormente, que é aquela textura para fazer vegetação e árvores e folhagens, e também um pouco mais de centralização. A gente vai ver como que vai ficar tudo isso na prática, agrupando um pouco de cada técnica e formando uma paisagem completa. Nós vamos estudar então um pouco de esboço com proporção. E sobre a proporção, a gente vai pensar sempre numa maneira de esboçar, seja numa tela ou seja num papel. A gente precisa pensar numa maneira de esboçar esse desenho de maneira mais simples, sem se preocupar com sombreado, com detalhes. Sempre o primeiro passo do desenho, o esboço, ele precisa simplificar o que a gente vai fazer. Então aqui nesse caso, aparentemente parece difícil, porque a gente tem muita luz e sombra, muita textura, mas a gente vai tentar tornar esse desenho mais simples, analisando só a forma geométrica e a proporção que essa paisagem tem. Eu vou observar então, dentro da minha paisagem, tudo que eu tenho interesse em reproduzir. E vou começar marcando essa região de interesse e fazendo uma margem mesmo. Depois de ter feito essa margem, eu vou dividir o meu desenho em 4 partes iguais. No caso, esse aqui ele tem 28 centímetros por 16. Então, eu vou dividir em 4 partes, sendo 14 centímetros por 8. Depois eu vou prestar atenção na proporção da minha paisagem. Eu vou perceber que, obviamente, ela é mais larga do que alta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha medida menor e vou jogar dentro da minha medida maior para encontrar um ponto de referência. Depois de então de ter encontrado esse ponto de referência da medida menor, que no caso desse desenho aqui é a altura, né? Então eu encontrei um ponto de referência para essa altura. Agora eu vou começar a traçar o esboço desse desenho, sempre procurando me direcionar para as linhas de base desse desenho. Então eu vou perceber o que tem de linha essencial, que divide céu e terra, que divide mar e céu, sempre essas linhas horizontais, as maiores, que vão me dar a localização do resto dos elementos dentro do desenho. Esse esboço inicial precisa ser simples e objetivo para te ajudar nessa primeira etapa do desenho. Eu devo me atentar na direção que os elementos ocupam com relação ao eixo central, essas 4 partes, essa cruz que está aqui no meio dividindo o nosso desenho. Eu vou prestar atenção, então, em como os elementos dele se comportam com relação a esse eixo central, em que posição que eles estão desse eixo central. E aqui nós temos nessa paisagem o que é essencial para a gente começar a desenhar. Então a gente tem a versão simplificada daquilo que precisa ser feito inicialmente no desenho. Depois de ter criado o plano de ação, ou um molde para o desenho, nós vamos fazer o caminho inverso, reproduzindo o molde criado, agora no papel. Eu vou trabalhar no formato retrato, que é com ele de pé. Eu vou começar dividindo essa área em 4 partes iguais. E esse eixo central que eu encontro vai ser o mesmo eixo do modelo, que nós criamos no plano de ação anteriormente. Agora eu vou criar a margem, ou retângulo, que no caso é a área que meu desenho vai ocupar. Para isso, eu posso escolher a medida que eu quero usar na parte maior do meu desenho, que nesse caso é a largura. Depois de escolher a largura, eu preciso encontrar uma altura proporcional ao original, para que eu não achate ou estique demais o desenho. Lembrando que, na hora de criar o plano, eu peguei a altura que eu já tinha e joguei para dentro da largura para criar um pontinho de referência. Então, eu peguei a parte menor, joguei dentro da maior para encontrar uma referência. Agora,
na reprodução do desenho, eu chuto onde ficaria essa referência e transporto para a altura. Vou pegar a medida total da altura e vou jogar para cá para saber agora se deu certo. Ok, cheguei na mesma medida. Então, vou riscar um pouquinho mais forte aqui para vocês conseguirem ver melhor. Eu tenho a medida da largura. Encontrei o ponto de referência da altura, daqui a aqui, e transportei essa altura para o lugar que corresponde, para a altura. E cheguei nesses pontos aqui. Então, o meu retângulo vai estar dentro dessa região. Esse é o espaço que eu vou ter para trabalhar essa paisagem. Então, agora vamos repetir e vamos fechar essa margem. O espaço que a altura ocupa com relação à largura é o mesmo que no meu desenho. Isso quer dizer que ele é proporcional. Bom, com isso agora eu vou começar a observar no meu desenho aquelas linhas de base, lembra? Que vão me orientar a organizar todos os elementos dentro desse espaço. E eu percebo sempre que ocupação que esses elementos têm com relação ao meu eixo central. Ele vai ser o meu ponto de referência. Eu vou prestar atenção sempre como as coisas se comportam em torno desse eixo central. Vamos ver a relação que a casa ocupa com relação à nossa referência da altura. Lembra, se a gente tivesse um pontinho de referência que chegasse até aqui, no caso do meu desenho, ele está passando justamente aqui. Eu percebo que esse espaço, dividido em duas partes, é onde vai começar o meu ponto para a construção da casa, tá vendo? Ó? Dividido ao meio, esse pedacinho aqui é onde vai começar a construção da casa. Então, eu tenho esse ponto aqui para fazer.
Bom, agora olhando na parte mais finalizada do desenho, que é essa aqui, eu vou colocar de informação tudo que eu acho que vai me facilitar na hora de fazer a arte final, de colocar as texturas e os sombreados. Então aqui eu vou marcar tudo que eu acho de interessante, de essencial, e vou deixar esse desenho mais detalhado, né? Não vai ficar só nessa forma geométrica. Aí aqui nesse caso eu já estou usando um lápis 4B. Você pode fazer com o HB ou 2B mesmo, se você preferir, tá? Eu já vou deixar com o lápis de arte final para aproveitar a textura que ficar. Agora então, o que a gente tem? Esse esboço um pouquinho mais definido, a gente vai partir para a arte final. Agora sim, na arte final eu posso deitar o lápis para ter um pouquinho mais de textura, né? E começar a trabalhar a vegetação, luz e sombra. É importante começar primeiro marcando as áreas mais escuras do desenho para que você consiga mapear os planos, né? Onde está mais distante, onde está mais próximo. Então, eu vou começar marcando as áreas mais escuras.
E agora eu vou parar o desenho nesse ponto, porque pra mim já tá bom, já cheguei num resultado final aqui satisfatório. Então, a gente fez o desenho de maneira proporcional, um pouco mais reduzido. Isso é mais prático do que fazer aquele monte de quadros da ampliação normal que a gente conhece, né? Assim fica mais simples de desenhar. Bom, por hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado. Se inscreva no meu canal, curta, compartilhe com quem você sabe que tem o mesmo interesse. E eu te espero na próxima aula.